Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia bem provocadora. E se o poder de mudar a própria vida não for um dom, mas sim uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender? Uma habilidade, exatamente. Estamos falando da capacidade de, de fato criar os resultados que se quer na vida. E para explorar isso, nossa fonte hoje são trechos do audiolivro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Um clássico. E a nossa missão aqui é destrinchar as ferramentas que ele apresenta para, basicamente, assumir o controle da nossa própria mente. E olha, é bom a gente já começar alinhando o que o livro quer dizer com poder, né? Porque não tem nada a ver com dominar outras pessoas ou algo do tipo. Certo. A ideia de maestria pessoal é ter controle sobre seus próprios pensamentos, suas emoções, suas ações. A conversa interna. Exato. A obra defende uma tese central de que a qualidade da nossa vida é, no fundo, a qualidade da nossa comunicação. E não só com os outros, mas principalmente a comunicação interna. Aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo o dia todo. Essa conversa interna, ela faz toda a diferença. O livro até joga na nossa cara um contraste brutal para provar esse ponto. É muito forte esse exemplo. De um lado, a história do W. Mitchell. O cara sofreu 2 acidentes pavorosos. Um o deixou com o rosto todo queimado, o outro paralisado da cintura para baixo. E mesmo assim, ele se tornou milionário, figura política, viveu uma vida, assim, absurdamente rica em experiências. e do outro lado da moeda, John Belushi, gênio da comédia, sucesso estrondoso no Saturday Night Live, tinha fama, dinheiro, amigos, tinha tudo, aparentemente. Aparentemente. Mas por dentro, a história era outra. Ele se sentia vazio, e essa sensação o levou a uma overdose aos 33 anos. É chocante colocar as duas histórias lado a lado. Exato. Um não tinha quase nada externamente e construiu tudo. O outro tinha tudo externamente e se destruiu. O que a obra argumenta é que o que define o jogo não são as cartas que a gente recebe. Mas como a gente joga com elas? Isso. A diferença estava na interpretação que cada um deu aos eventos da própria vida. É exatamente isso. Não são os eventos, sabe? Mas o nosso estado mental e emocional diante deles. O W. Mitchell, no meio da tragédia, escolheu um estado de o que eu posso fazer com isso? Uma pergunta poderosa. Já o Belushi, cercado de sucesso, cultivou um estado interno que o consumiu. É a prova de que o mundo de fora não dita as regras do mundo de dentro. Certo. Então, se não são as circunstâncias, qual é o segredo? O livro aposta num conceito que parece quase simples demais: a modelagem. Sim. A ideia é que o sucesso não é um raio que cai na cabeça de alguém. Ele deixa pistas, um rastro. Pessoas que conseguem resultados incríveis fazem coisas específicas de um jeito específico E consistentemente. consistentemente. É como uma receita de bolo. Você não precisa passar 10 anos testando ingredientes aleatórios para fazer um bolo perfeito se alguém já tem a receita, né? Faz sentido. Você pode pegar essa receita e, em alguns minutos, ter o mesmo resultado que a pessoa levou anos para aperfeiçoar. A modelagem é isso: encontrar a receita de quem já alcançou o que se quer e aplicá-la. Mas o que exatamente forma essa receita? Não é só copiar as ações de alguém, imagino. Eu não posso só começar a me vestir como Steve Jobs e esperar criar a próxima Apple. Com certeza não. A obra diz que a receita tem 3 ingredientes fundamentais que precisam ser modelados juntos. O primeiro é o sistema de crenças. Crenças. O que a pessoa acredita ser verdade sobre si mesma, sobre o mundo, sobre o que é possível ou impossível. As crenças funcionam como um filtro, sabe? E dão permissão ou bloqueiam certas ações. Ok, faz todo sentido. Se a pessoa não acredita que pode, ela nem tenta. E qual o segundo? O segundo é a sintaxe mental. É um termo um pouco técnico, mas a ideia é simples. Certo. É a forma como a pessoa organiza os pensamentos, a sequência de imagens, sons e sensações na cabeça dela. 2 pessoas podem pensar nas mesmas coisas, mas a ordem e a ênfase que dão a cada uma geram resultados completamente diferentes. A ordem, entendi. E o terceiro, que é fascinante, é a fisiologia. Fisiologia.
Tipo postura, respiração, isso influencia tanto assim. Confesso que essa parte me parece a mais surpreendente. Quer dizer que o jeito como eu sento na cadeira agora pode mudar o que eu acredito ser possível? Exatamente. O livro chama isso de laço cibernético. Mente e corpo não são duas coisas separadas, são um sistema único. Um sistema? Uma mudança na sua fisiologia imediatamente altera seu estado bioquímico e emocional. E uma mudança no seu foco mental, na sua representação interna, imediatamente altera sua fisiologia. É uma via de mão dupla. Dá para testar isso, né? A obra até sugere um exercício. Tente se sentir realmente deprimido, para baixo, enquanto você está com os ombros para trás, cabeça erguida, olhando para cima e com um sorrisão no rosto. É impossível. Simplesmente não funciona. O corpo envia um sinal para o cérebro que contradiz o estado de depressão. É impossível, porque depressão não é um vírus que se pega, sabe? É um resultado. E para obter esse resultado, você precisa de uma receita específica. Uma fisiologia específica. Ombros caídos, respiração curta. Isso, um foco mental específico em tudo que deu errado e uma linguagem interna específica. Nada dá certo para mim. Se você quebra um desses ingredientes, principalmente a fisiologia, o resultado muda. Isso se conecta com o poder das crenças que você mencionou. Uma crença forte pode praticamente forçar uma fisiologia de excelência, então? Totalmente. O exemplo do violoncelista Pablo Casals, que a fonte cita, é incrível. Já com mais de 90 anos, ele acordava todo curvado, com as mãos tremendo, mal conseguia se vestir, parecia um homem no fim da vida. Nossa. Mas no momento em que ele se sentava ao piano, sua crença inabalável no poder da música e na sua própria identidade como músico, transformava o corpo dele, a postura se erguia, os dedos se tornavam ágeis, a energia fluía. Uau! Era a crença dele que acionava uma fisiologia de maestria. O livro lista algumas crenças que seriam como o sistema operacional de pessoas de sucesso. Uma delas é: tudo acontece por uma razão e um propósito, e isso nos serve. Essa é poderosa. É fácil falar isso quando tudo vai bem, mas acreditar nisso na situação do W. Mitchell, por exemplo, é um superpoder. É um redirecionamento de foco. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, a pergunta se torna o que eu posso aprender com isso, como isso pode me fortalecer. É uma crença que transforma qualquer evento, não importa qual o negativo, em um recurso. Tem outra crença que me marcou. Não existe fracasso, apenas resultados. De novo, parece uma ginástica mental. Quando alguém perde todo o dinheiro num negócio, é difícil não chamar isso de fracasso. Sim, é um desafio. Como a obra sugere fazer essa mudança de perspectiva na prática, sabe? No calor do momento. A chave é redefinir a palavra fracasso, o que ela significa. Para a maioria, significa um fim, um veredito sobre a própria capacidade. Um ponto final. Exato. Essa crença propõe que cada tentativa que não gera o resultado esperado é simplesmente feedback, é informação. O exemplo do Thomas Edison é clássico, mas é perfeito para isso. Sim. Quando perguntaram se ele não se sentia um fracassado por ter errado 9.999 vezes ao tentar criar a lâmpada, ele disse: "Eu não fracassei, apenas encontrei 9.999 maneiras que não funcionam." Cada erro era um passo a mais. O resultado que o informava sobre o que fazer em seguida. Ok, entendi. E mudar a pergunta de "eu falhei" para "o que eu aprendi". Isso nos leva a como direcionar a mente de forma prática. A obra usa uma analogia que eu achei ótima, a de ser o diretor de cinema da nossa própria mente. Exato. Um diretor de cinema usa luz, som, ângulo de câmera, foco, para fazer a gente sentir medo, alegria, tensão. Nós podemos fazer a mesma coisa com as nossas representações internas. Com os nossos pensamentos. Isso. A PNL, que é a base do livro, chama os botões que a gente pode girar de submodalidades. São as qualidades das nossas imagens, sons e sensações internas. Brilho, tamanho, cor, volume, distância. E a gente pode alterar isso conscientemente. Tipo, pegar uma lembrança ruim e simplesmente diminuir o volume dela? Exatamente. Pense numa memória boa, que te traz um sentimento ótimo.
Ok. Agora, mentalmente, deixe a imagem dessa memória maior, mais brilhante. Traga ela para mais perto de você. O sentimento bom aumenta, certo? Aumenta sim. Agora faça o contrário com uma memória que te incomoda. Encolha a imagem, deixe-a preta e branca, sem som. Empurre-a para longe. O impacto emocional dela. Diminui. Diminui na hora. É um controle que a maioria das pessoas não sabe que tem. Pera, isso é muito poderoso. E com base nisso, tem uma técnica para mudar hábitos, o tal do padrão Swish. Soa quase mágico demais. É realmente tão simples quanto trocar uma imagem por outra na cabeça. Parece mágico, mas é neurociência. O cérebro cria caminhos neurais baseados em repetição. O swish é uma forma de criar um novo caminho de forma rápida e intensa. Certo. Vamos pegar o exemplo de roer as unhas. O primeiro passo é ter uma imagem clara do gatilho. A sua mão se movendo em direção à sua boca. Essa é a imagem problema. Ok, tem a imagem. Agora, o passo 2 é criar uma imagem de como você seria sem esse hábito. Mas tem que ser uma imagem sua, se vendo de fora, com unhas bonitas, sentindo orgulho, confiança, controle. Uma imagem realmente atraente e motivadora. Certo, uma versão melhorada de mim mesmo. E agora? Agora vem o swish. Você começa com a imagem do hábito ruim, grande e nítida na sua frente. E num cantinho dessa imagem, você coloca a imagem nova, pequena e escura. Ok. E então, numa fração de segundo, você faz essa imagem pequena e escura explodir e atravessar a imagem ruim, tomando todo o espaço, ficando gigante, brilhante e sonora, enquanto você diz mentalmente, bem rápido, swish. Swish. Isso. Depois você limpa a tela mental e repete umas 5, 6 vezes, cada vez mais rápido. E o que isso faz no cérebro? Cria uma sucessão nova e poderosa. O cérebro aprende que no momento em que a imagem do gatilho antigo aparece, a resposta automática é disparar essa nova imagem fortalecedora. É como criar um desvio na estrada neural. Entendi. O impulso de roer a unha passa a ser o gatilho para se sentir confiante e no controle. Ok, isso junta tudo. Temos o poder de mudar nosso estado com a fisiologia, o poder de mudar o significado das coisas com as crenças e agora uma técnica para reprogramar reações automáticas. Como a gente coloca tudo isso junto, num plano de ação? O livro resume isso numa fórmula do sucesso, né? Sim, a fórmula do sucesso definitivo. É um framework de 4 passos que, segundo a obra, todas as pessoas de sucesso usam consciente ou inconscientemente. E o primeiro passo é: saiba seu resultado. Tenha clareza absoluta e específica sobre o que você quer. Não quero ser mais feliz, mas quero sentir alegria ao fazer X, Y e Z por 30 minutos todos os dias. clareza é poder. Segundo passo, haja. Não adianta nada saber o que quer e ficar parado. É preciso dar o primeiro passo, mesmo que não seja perfeito. Terceiro, e esse é crucial, desenvolva acuidade sensorial. Ou seja, preste atenção. O feedback. Isso. O que você está fazendo está te aproximando ou te afastando do seu objetivo. É o feedback que o Edson usava. E por fim, o quarto passo. Tenha flexibilidade. Se não está funcionando, mude. Tente outra coisa. Continue mudando a abordagem até conseguir o que quer. A história do Steven Spielberg que a obra conta é um exemplo perfeito disso. Ele sabia o resultado. Queria ser diretor. Ele agiu. Se infiltrou nos estúdios da Universal quando era adolescente. Exatamente. Ele usou a acuidade sensorial. Em vez de só andar por lá, ele observava os diretores, conversava com os editores, aprendia o que funcionava e o que não. E a flexibilidade dele foi genial. Foi incrível. Quando seu penetra não foi suficiente, ele mudou a abordagem, vestiu o terno do pai, pegou uma maleta vazia e no dia seguinte entrou no estúdio como se trabalhasse lá. Encontrou um trailer abandonado e o transformou em seu escritório. Ele criou um escritório falso. Criou. Fez isso o verão inteiro, até que os executivos notaram aquele garoto audacioso e deram a ele um contrato. Que audácia! Isso é mais que ser flexível. É quase criar a própria realidade. É uma proatividade quase teatral. E se você acha isso impressionante, a história do Coronel Sanders, o fundador do QFC, eleva a flexibilidade a outro nível.
O resultado dele era claro: vender sua receita de frango frito. Certo. Ele agiu, viajou o país de carro, a acuidade sensorial dele era ouvir não. E a flexibilidade? Bom, a história diz que ele ouviu não 1009 vezes. 1009 vezes. 1009 vezes. A maioria das pessoas teria desistido depois de 10, talvez 20. Mas para ele, cada não era só um resultado, um feedback. Ele só precisava continuar mudando a abordagem, que no caso dele era bater na próxima porta até encontrar o sim. Recapitulando então, o poder que a obra descreve não é nada místico. É a habilidade muito prática de definir o que se quer, agir, prestar atenção se está funcionando e mudar de rota quantas vezes for preciso até chegar lá. Exato. O tempo todo gerenciando o próprio estado mental com as ferramentas que a gente já tem, nosso corpo, nosso foco e nossa linguagem. Mais recursivo, ou seja, usar melhor os recursos que já possuímos, a começar pelo nosso próprio cérebro. E sabe, a gente falou muito hoje sobre como usar essas ideias para gerenciar a nós mesmos. Mas fico pensando, e o outro lado? Usar isso para entender melhor as pessoas à nossa volta? Essa é uma pergunta excelente e nos deixa com uma reflexão final. A obra sugere que, assim como existe uma receita para o nosso sucesso, existe uma para as emoções e decisões de todo mundo. O que aconteceria nos nossos relacionamentos se a gente parasse para tentar decifrar a estratégia de motivação de um colega de trabalho? Ou a estratégia de se sentir amado do nosso parceiro ou parceira? Entender o mapa da outra pessoa. Exatamente. Prestar atenção em como eles organizam os pensamentos, que tipo de palavras usam. Isso poderia levar a nossa capacidade de comunicação e conexão para um nível completamente diferente. Já não é mais só sobre ter poder sobre si, mas sobre construir pontes muito mais eficazes com os outros.